Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é PL das fake news. O que está em jogo? Parte 1. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu passei segunda-feira inteira estudando de maneira incessante, passei 12 horas estudando o PL das fake news. Li o projeto de lei, li análise de especialistas, entidades, assisti debates e por aí vai. E eu tenho uma posição agora formada. Já vinha estudando de muito superficialmente sobre o tema, só que agora parei para me aprofundar de verdade. Eu vou dividir esse vídeo em dois por um motivo muito simples. Para mim existe uma premissa teórica aqui no debate, e que se eu fizesse ele em um vídeo só, ele ia ficar muito longo e isso ia dificultar a circulação do vídeo, o algoritmo, né? Enfim, o bendito algoritmo. Então, acho que tem um debate prévio que é o seguinte, vamos lá. Eu já lancei vários conteúdos no canal dizendo que os monopólios estrangeiros da comunicação, chamados de Big Tech, eles devem ser controlados e tem que se buscar medidas econômicas e legislativas para paulatinamente banir eles do Brasil, não necessariamente proibir. Sou contra a proibição, que inclusive a proibição só dá um argumento para o imperialismo, para atacar o país, mas criar um ambiente econômico do qual seja insustentável a dominância do Google, do Facebook, do YouTube e por aí vai. Ah, Johnny, você tá falando isso mesmo sendo youtuber? Mesmo sendo youtuber, eu viro outra coisa, isso não tem problema não, viu? Já fui faxineiro, já fui pedreiro, já fui segurança, já entreguei água mineral, já entreguei almoço, já trabalhei na praia, sou professor, sou artista aí, gravei clipe, bota o clipe aí, Maxon, já gravei clipe, sou modelo, então assim, aqui não tem frescura não. E aí, vamos lembrar assim, eu faço esse debate há muito tempo, inclusive fui muito atacado nas redes sociais. Tem um vídeo no meu canal, Redes Sociais, Geopolítica e Poder, que eu faço debate que é o seguinte, veja. O neoliberalismo, ele surge estimulando ao máximo a privatização nas empresas de telecomunicação que eram estatais, grosso modo, na América Latina e criminalizando as políticas industriais e desenvolvimento que visavam construir uma indústria de informática, né? Os países da periferia do sistema capitalista. Pode ser incrível falar isso hoje, mas o Brasil já esteve um dos países mais avançados do mundo na indústria da informática, né, ali nos anos 80, na década de 80. E isso acabou se perdendo por causa das políticas neoliberais. Então, quando o governo dos Estados Unidos e a União Europeia saiu estimulando privatizações em massa, como na telefonia no Brasil, e uma série de pressões econômicas para enterrar a nossa indústria ligada à informática, à internet e por aí vai, isso foi uma forma de controlar a comunicação que estava se massificando da internet na virada dos anos 80 para os anos 90. Então isso foi uma estratégia clara do imperialismo para controlar os países da periferia, para intensificar a força do imperialismo nas nossas sociedades, né? E no caso a brasileira também, e para garantir o predomínio das empresas imperialistas dos Estados Unidos nesse novo ramo, né, que estava surgindo, se consolidando, e também na chamada revolução informacional, né? Então, eu acho que essa é a premissa do debate. Veja, a PL das fake news, ela é importante porque ela avança no processo de regulação da ação das plataformas, mas ela tem um problema de fundo que ela toma como fato dado a proeminência de monopólios estrangeiros da comunicação controlando vários aspectos da vida política, econômica, cultural e institucional do Brasil. Então, ela quer regular esse controle, essa influência, não bani-lo. Então, tem um problema aqui de fundo, que é o limite do projeto. Eu participei do espaço da UNE em fevereiro, em que eu debati, dentre outras figuras, com o André Janones, que eu fiz uma crítica aos limites dessa PL, e o André Janones saiu me atacando, falando de ludismo, né? Enfim, esse é o nível do debate. Mas vejam, nenhum país soberano deixa processamento de dados dos seus habitantes nas mãos de um monopólio estrangeiro como é o Google, diretamente ligado
a política externa dos Estados Unidos. Pra vocês terem a ideia do poder do Google, o Google ele pode, por exemplo, é um exemplo hipotético, que eu acho que é hipotético, eu nem pesquisei, mas se pá, isso até já acontece ou já aconteceu. Vamos imaginar que os bilionários, donos do Google, resolvem investir uma parte da sua fortuna em comprar ações da Petrobras e eles querem maior privatização da empresa, uma dominância de mercado maior na Petrobras. Eles podem, a partir disso, por exemplo, fazer com que o buscador do Google, toda vez que apareça, que alguém digite o nome Petrobras, indique majoritariamente sites liberais que defendem a privatização da Petrobras ou a manutenção do PPI. Então, é um nível de poder que eles condicionam a opinião pública e têm capacidade de criar seu próprio mercado. Tá ligado? Eles podem, em época de eleição, favorecer a circulação de conteúdos que defendam a privatização da Petrobras, a desregulamentação do mercado de petróleo e de combustíveis no Brasil. Eles podem influenciar desde a montagem do Congresso Nacional até a configuração dos governadores eleitos, passando pela própria política estatal que é aplicada. Isso é um poder gigantesco. Nesse meu vídeo, Redes Sociais, Geopolítica e Poder, eu faço um debate como é mais que provado que o Google, o Facebook, o YouTube favoreceu a extrema-direita e o neofascismo. Essa onda neofascista nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, foi diretamente favorecida por esses monopólios estrangeiros, né? Como inclusive uma forma da estratégia imperialista ter mais acesso a recursos naturais da América Latina. Então vamos fortalecer movimentos fascistas, reacionários, ultraliberais e privatistas para ter mais acesso às riquezas naturais dos países dependentes. Então veja, nenhum país soberano deixa com que seus mais 210 milhões de habitantes tenham diariamente seus dados compilados por empresas estrangeiras e essas empresas estrangeiras com capacidade de induzir comportamentos políticos, culturais, de consumo, de humores e por aí vai. Então veja, o nível de poder desses caras é tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Por exemplo, na Bolívia, quando teve o golpe de 2019, do nada surgiu milhares de contas no Twitter, passaram a circular milhares de vídeos no YouTube dizendo que o Evo Morales tinha fraudado as eleições. O pessoal fala muito do papel da OEA no golpe, é verdade, a OEA teve um papel fundamental no golpe de 2019 na Bolívia, mas as chamadas Big Techs também. Então não tem política de regulação, não. A gente quer dar um golpe, quer derrubar o Evo Morales porque quer ter acesso ao lítio da Bolívia sem uma política estatal e nacionalista. Vamos derrubar o Evo Morales. Então do nada, pipocou de perfis, de páginas, circulação em massa de conteúdo dizendo que o Evo Morales fraudou as eleições, que a eleição dele é ilegal e tem que dar o golpe mesmo, e é isso aí. Percebe? Então acho que tem um debate conceitual aqui de fundo, que é, por muitos anos no Brasil, debater uma política, aliás, por muitos anos não, ainda hoje, por muitos anos o quê? Eu tô viajando no otimismo, ainda hoje no Brasil, debater a criação de um complexo nacional científico, técnico, tecnológico, que desenvolva uma internet própria, empresas próprias de comunicação reguladas nacionalmente, com as bases de dados processadas nacionalmente, isso ainda hoje, isso não faz sucesso na esquerda. Percebe? Isso não faz sucesso na esquerda. Inclusive, assim, cá entre nós, viu? Eu já falei isso também no meu vídeo Hegel, Pandemia e a Liberdade, algo assim o título do vídeo. É tanto vídeo, há mais de 500 vídeos que às vezes eu esqueço o título. Um dos motivos que explica a China não ter um movimento de extrema-direita forte não é o autoritarismo chinês, não é a ditadura do Partido Comunista, não. É porque as Big Techs ocidentais não dominam a comunicação chinesa. E eles não deixaram o Facebook, o Google, o YouTube e companhia fazer o que eles fizeram no Brasil, o que eles fizeram na França, o que eles fizeram no próprio Estados Unidos. Percebe? É isso. Então veja, eu acho importante que a gente conseguiu construir um consenso que é necessário regular as redes sociais. Mas é um consenso muito limitado e típico, inclusive, da característica social liberal da maioria das esquerdas. Porque o debate real deveria ser
a gente limitar cada vez mais o predomínio dessas big techs na economia brasileira. Porque isso tem prejuízos múltiplos, tem várias questões econômicas. Toda vez que a gente assina uma conta do Netflix, por exemplo, e paga a mensalidade todo mês, uma parte desse dinheiro vai para os Estados Unidos, como remessa de lucro, né? Isso ajuda a transferir riqueza do Brasil para os Estados Unidos, isso ajuda a fomentar a indústria cultural lá, a dar emprego, ainda que sejam empregos ruins, com péssimos salários, mas a dar emprego para maquiadores, iluminadores, roteiristas, diretores, fotógrafos, atores e atrizes nos Estados Unidos. Desenvolvedores de software, galera do TI que cuida, enfim, da manutenção da plataforma Netflix. Então, por exemplo, os serviços de streaming e as big techs, elas são uma questão econômica, geopolítica, militar, porque toda a teoria da guerra e da defesa nacional tem como pressuposto o ambiente político do país. Então, por exemplo, vamos imaginar que o presidente Lula acordou inspirado, baixou o espírito de Hugo Chávez nele, e Lula decidiu que vai romper todos os acordos na área militar e de segurança com os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos começam a ameaçar invadir o Brasil. Na hora, não tenha dúvida que as redes sociais iam ser instrumentos para desgastar e derrubar a popularidade do governo Lula e, consequentemente, em caso de um conflito militar, enfraquecer o governo que está pautando, comandando a resistência nacional. Fato objetivo, percebe? Então, e aí é claro, evidentemente, que fazer esse debate sobre a construção de um complexo nacional tecnológico, produtivo, de comunicação, tecnologia, informática, de internet, de criação de grandes plataformas nacionais, isso não nega o debate sobre liberdade de expressão, isso não nega o debate sobre controle de dados, isso não nega o debate sobre como se vai regular a produção e a circulação desse conteúdo, nada disso. Agora existe para mim um debate prévio. O debate que a gente está fazendo aqui é regular a atividade de monopólios estrangeiros no Brasil. Até esse momento, não ganhou força um debate sobre por que a gente precisa de monopólios estrangeiros na comunicação e nós não temos empresas próprias brasileiras, preferencialmente públicas, para processar a nossa comunicação. Percebe? Então tem um debate prévio aqui. Então acho que esse é o primeiro ponto. Veja, sim, as big techs precisam ser reguladas. Sim, elas são um instrumento do imperialismo. Sim, elas têm participação direta na propagação dos discursos de ódio, no fortalecimento da extrema-direita, na fragilização da soberania nacional, no incentivo a aberrações como a tentativa golpista de 8 de janeiro, que foi uma manobra político-militar para conseguir uma GLO, tem participação direta. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas a regulação é um passo, embora muito pouco, para enfrentar o problema. A regulação ela não vai na raiz do problema. Ela tenta mitigar seus aspectos mais dramáticos. Então vejam, é como assim, tô com a dor de coluna da desgraça. Eu vou tomar um analgésico, tomar um remédio para dor. O remédio para dor ele é importante. Ele vai afetar sua sensação de dor, vai reduzi-la tendencialmente. Então isso é massa, isso é muito importante. Agora, o analgésico não vai curar a origem da dor, que pode ser muscular, pode ser um desvio de coluna, percebe? A prova disso, inclusive, é que no PL das fake news tem a obrigatoriedade de toda empresa ter uma sede no Brasil. Ou seja, a gente está assumindo que as empresas estrangeiras são empresas estrangeiras e, portanto, servem a seus estados nacionais. Ainda que com algumas contradições com o governo do momento, mas o interesse estratégico do imperialismo está contemplado nas big techs. Tem até um livro lançado pela Boitempo, foi lançado pelo Davidson Faustino e pelo Walter. Eu não vou pronunciar o segundo nome do Walter, que é muito difícil. Eu posso errar, mas o nome do livro é Colonialismo Digital por uma Crítica Hacker Fanoniana. Foi lançado pela Boitempo. O Davidson e o Walter vêm fazendo vários debates
sobre colonialismo digital, e eu acho que é um debate que a gente tem que fazer. O colonialismo digital se enfrenta com a política nacional, soberana, desenvolvimento tecnológico, científico, técnico e produtivo, para a gente enfrentar de verdade até a última instância as empresas imperialistas e o próprio imperialismo. Então, nesse ponto, sim, a China, por exemplo, é um exemplo. Ah, Jones, mas a China pratica censura, a China não tem liberdade de expressão. Outro debate. Estou dizendo que a política chinesa é um exemplo de não ficar refém das empresas de comunicação dos Estados Unidos, dos monopólios imperialistas dos Estados Unidos, em desenvolver sua capacidade produtiva própria, interna, de ter suas próprias plataformas de streaming, ter suas próprias empresas de aplicativo, de ter suas próprias redes sociais e todo o processamento de dados, todo o armazenamento de dados, toda a coleta e manipulação de dados é feito em bases nacionais. Aí, o debate sobre liberdade de expressão, sobre regulação democrática, é um debate auxiliar a esse, um debate importante, mas que não nega o fato de que a China é um sucesso em oferecer uma resposta, uma alternativa econômica ao predomínio das Big Techs dos Estados Unidos, do Vale do Silício, percebe? Então, sim, eu espero que a gente, a partir desse debate, consiga avançar e consiga desenvolver uma capacidade nacional própria do Brasil para enfrentar a raiz desse problema. E aí, é claro, tem vários assuntos aqui derivados. Por exemplo, não dá para fazer isso com o novo teto de gastos do Haddad. Não dá para fazer isso com o Banco Central independente sabotando a economia brasileira com o maior juro real do mundo. Não dá para fazer isso com uma série de coisas que a gente vai ter que enfrentar. Até porque não dá para desenvolver complexidade produtiva em um ramo específico da economia com toda a política econômica e com toda a estrutura produtiva do país sofrendo uma regressão primária exportadora e tendente à estagnação ou regressão produtiva. Isso é um fato. Tem uma série de questões aqui que tem que se resolver para desenvolver isso. Mas isso tem que estar no horizonte da gente. A gente não pode se contentar só com a regulação. É fundamental avançar na alternativa econômica ao domínio das Big Techs, criando um complexo nacional sobre controle público, democrático, com intensa participação da classe trabalhadora organizada e da intelectualidade brasileira. Fechando esse ponto, no próximo vídeo, aí a gente analisa em específico a PL das fake news, se é positivo, se é negativo, se é bom, se é ruim e por aí vai. Então, se liga no próximo vídeo, não perde. E lembrando que esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio ao canal via Pix ou Apoia-se. A você, meu muito obrigado, beijo e até já já, que tem a segunda parte desse vídeo.